No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre um transtorno extremamente desafiador, o transtorno afetivo bipolar, e inclusive eu vou te dar técnicas para você lidar de maneira natural para contornar esse transtorno de humor. Vem comigo então! Eu sou o Dr. Paulo Lamer, sou neurologista e aqui no canal você aprende tudo sobre enxaqueca e saúde cerebral, todos os transtornos neuropsiquiátricos também. Veja, o transtorno afetivo bipolar, muitas vezes ele é tratado como algo fictício, algo do cinema, porque a gente vê, a pessoa só oscila o humor, ela é bipolar, às vezes tem até esse jargão, mas não é bem assim, tá? O transtorno afetivo bipolar é uma doença genética, com uma etiologia multifatorial. De uma maneira mais simples, tem vários fatores que causam ela, dentre elas principalmente a hereditariedade, a genética. Ou seja, eu sempre brinco, não é só uma pessoa que é bipolar na família, tem mais alguém. Inclusive, vários estudos mostram que quem tem esquizofrenia na família tem uma chance aumentada também desse transtorno afetivo bipolar. Pois bem, o que é a bipolaridade? Não é aquela coisa de cinema, tá? Não necessariamente, porque hoje a gente já sabe que existe o transtorno do espectro bipolar. Se a gente for dividir categoricamente, nós temos o transtorno afetivo bipolar tipo 1 e tipo 2. E eu vou te explicar a diferença de cada um e, além disso, vou te falar o que é esse transtorno do espectro que talvez você esteja nele. O transtorno afetivo bipolar tipo 1, ele é um transtorno que não precisa ter depressão, tá? A bipolaridade nada mais é do que oscilações de humor com períodos de mania e depressão. Nessa imagem aqui, você vai conseguir visualizar bem como funciona. Então, a gente tem um período que a gente está em mania, hipomania, normalidade, e distimia, ou uma depressão leve, e depressão. Nesses casos, a gente precisa entender que o bipolar tipo 1, ele vai estar aqui em cima, com um episódio de mania na vida. E como que funciona? Ao longo da nossa vida, até do próprio dia, você vai ter momentos mais felizes e momentos mais tristes. A mania e a hipomania, a gente tende a pensar em momentos felizes, muita energia, humor expansivo. Então a gente começa a sentir o quê? Uma euforia, aquela coisa que vem de dentro, aquela energia esquisita que dá vontade de fazer tudo. E depois ela cai, tá? Ela vem num episódio depressivo. Mas no bipolar tipo 1 não precisa ter necessariamente a depressão. E aí você começa a sentir uma energia subindo, 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 subindo. Chegou num ponto crítico, a gente começa a ter começa a ter algumas coisas que prejudicam o seu dia a dia e principalmente a parte de sociedade, né? Porque começa a desenvolver vontade de comprar tudo, mesmo sem precisar, investir em jogos de azar, aumenta o libido, tá? Pessoas que têm bipolaridade acabam que elas têm um libido mais aumentado, às vezes trai o companheiro, mesmo sem querer, por conta desse desejo incessante. E nessa hora também tem riscos de psicose. Então a mania, ela é um estado emocional em que a pessoa fica extremamente energizada, e isso não é bom, porque depois da mania vem a depressão. Então durante a mania a gente precisa tomar muito cuidado, que a gente tem esse quadro. A hipomania, ela não é tão bem definida, porque ela não chega a atrapalhar tanto a vida, mas a pessoa está toda hora cheia de energia, querendo fazer uma coisa, outra, agoniada, e aí parece que nada tá bom, parece que quer gastar muito o dinheiro, mesmo sem ter, mas consegue controlar o impulso. É muito comum as pessoas que têm bipolaridade e que vivem em hipomania acharem que tem TDAH, ainda mais agora que está em alta, né, na internet. Porque a pessoa fica impulsiva, fica com falta de foco, falta de concentração. Na verdade, é a oscilação de humor dela que está acontecendo. Então, a gente viu aqui que a gente tem o TAB tipo 1, que ele pode ter esse quadro de mania durante a vida, e a gente vai ter agora o TAB tipo 2. O TAB tipo 2 é uma pessoa mais depressiva do que em mania em si. Ao longo da vida ele vai ter uma depressão maior, muitas vezes com ideação de suicida, vontade de se matar antes dos 30 anos. Tentativa de suicídio antes dos 30 tem que pensar em bipolaridade. E a tentativa de suicídio é por várias formas, tá? Porque é algo que a gente vai falar depois em outros vídeos, mas o suicídio é uma dor tão grande que a pessoa sente, para tentar acalmar ela pensa nessa maneira que não é adequada e que acaba levando vários prejuízos também para a pessoa. Então vocês viram no gráfico que eu mostrei que a gente tem esses períodos de depressão.
e a pessoa começa a ficar mais triste, mas tem momentos que ela fica com muita energia, dura 4, 5 dias e logo cai. Então a gente tem o TAB tipo 1, né, que é o transtorno afetivo bipolar, e o 2. E a gente tem o transtorno do espectro bipolar. Como que funciona o espectro bipolar, né? O espectro bipolar, ele abrange vários diagnósticos que muitas vezes passam como ansiedade, apenas um pânico, porque existe uma oscilação de humor, mas a pessoa nunca bateu ainda uma depressão maior ou mania. Porém, ela tem histórica familiar, depressão leve antes dos 30 anos, começa a ter oscilação de humor, começa a ter enxaqueca refratária, tá? Quem tem uma enxaqueca que não passa com nada, tem uma chance maior de transtorno do espectro bipolar. 70% das pessoas com pânico têm transtorno bipolar, com toque também, que é outra doença relacionada. Então a gente vê que a bipolaridade, ela é um mundo, e a gente precisa entender que muitas vezes até próprios médicos falam que a pessoa tem ansiedade, mas a verdade, ela tem um transtorno afetivo bipolar que é genético, não é só ela que é assim na família, e acaba tendo sintomas ansiosos. Sintomas ansiosos esses que podem prejudicar muito a qualidade de vida, principalmente que ela começa a usar sertralina, fluoxetina, estalopram, que não são remédios para quem sofre de transtorno bipolar, porque são medicamentos que vão dar um pico de serotonina, a pessoa vai ficar bem 6 meses e logo ela vai piorar de novo. Aí vai no médico, aumenta a dose. Então a primeira dica que eu vou te dar de uma maneira natural é: vá no médico, ou neurologista ou psiquiatra que entenda muito bem de bipolaridade. Porque se você já usou fluoxetina, sertralina, estalopram, se melhorou um pouquinho em 6 meses, logo baixou de novo e teve que aumentar a dose, só ficar aumentando dose e troca um estalopram por fluoxetina e nunca melhora, pense na bipolaridade, porque às vezes um estabilizador de humor pode salvar a sua vida. Eu lido com pacientes assim o dia todo, né? Eu sou especialista em enxaqueca e chego com pessoas com muita dor, com oscilação de humor, e aí começa usando fluoxetina. Cara, piora a enxaqueca, deixa a pessoa com insônia, que a gente vai falar na segunda dica, que é a questão do sono do bipolar, que é muito importante, e a pessoa começa a se sentir muito ruim. Então, assim, você precisa buscar ajuda especializada e que uma pessoa entenda de bipolaridade, porque aqui, esse conteúdo no YouTube, ele não substitui a consulta, mas ela te orienta a quem você deve buscar, o que você deve questionar e você ser parte ativa do seu tratamento. Porque a bipolaridade, ela não tem cura, mas ela tem um controle excelentíssimo. Muitas vezes você usa remédio um tempo, muda o seu estilo de vida. Então é importante você entender que a bipolaridade, ela é algo que é passível de mudança. Então a gente viu tudo sobre ela e eu quero ainda te dar uma dica infalível que vai te ajudar hoje a melhorar das suas oscilações de humor. Pare a cafeína, pare o café. Bipolar e café não combina, tá? Isso dá uma falsa energia, aquele café que você toma todo dia, o energético, ou o tereré, chimarrão, tudo que tem cafeína. E você começa a ficar só em hipomania e logo vem a depressão. E isso faz você ter insônia. Bipolar não pode ter uma mudança de ciclo sono-vigília, ou seja, o bipolar ele gosta muito da noite, tem aquela energia zona noite, eu sou noturno. Às vezes você é bipolar. E gosta de fazer as coisas tudo à noite, de manhã fica aquela moleza. Por quê? Está desregulado toda a parte de neurotransmissores dele, principalmente a melatonina, a questão do sono, o cortisol fica muito elevado, então a gente começa a ter vários prejuízos ao longo da vida. Então essas 2 dicas que eu te dei nesse vídeo vai te ajudar demais. Busque a ajuda de um profissional, cuidado com esses inibidores de recaptação de serotonina, que é fluoxetina, estalopram, e assim vai, né? E principalmente, regule o seu sono. Aprenda a dormir à noite e ficar acordado durante o dia. Isso é muito importante. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que você sempre vai ter conteúdo de altíssima qualidade para te ajudar a ter uma vida com saúde cerebral mais equilibrada. E além disso, eu estou deixando aqui no link da bio um convite para você, se você também sofre de enxaqueca, aprender 3 técnicas simples para aliviar suas dores de maneira natural. E com essa técnica, eu desenvolvi os 7 pilares do controle da enxaqueca, baseado em tudo isso que eu te falei, que ajudou mais de 8.000 enxaquecosos a ficarem sem dor de cabeça, sem precisar de medicamento. Então veja, esse link na bio vai te ajudar e não se esquece de me seguir em todas as redes sociais, tanto TikTok quanto Instagram, Dr. Paulo Abner contra enxaqueca.
A gente se vê no próximo vídeo.